Eu vou deixar a gente gravando aqui, se eu conseguir, né? Porque depois fica disponível no Skype por 30 dias. Então, quem quiser assistir de novo ou tiver o link, consegue assistir a aula, tá? Coisas da tecnologia. Não dá para fazer isso presencialmente. As vantagens. Pois é, sempre tem. Tem vantagens e desvantagens, mas assim, eu acho que colocar para gravar. Só vou pedir para vocês terem o cuidado, porque às vezes, sem querer, vocês apertam o botão e param a gravação. Qualquer pessoa pode parar a gravação no Skype. É terrível isso. Bom, vamos lá. Aí. Bom, a aula de hoje, eu vou dar aula exatamente como se fosse a aula do pessoal, né? Da turma que já está fazendo aula. E o assunto de hoje, na parte de canto, seria a parte de laringe e palato mole, certo? Eu não sei se vocês acompanham, vocês podem me interromper quando vocês quiserem, tá, gente? Para perguntar, tal, fazer algum questionamento. Pode ser pelo chat mesmo, pode abrir o microfone e perguntar. Então, nós vamos falar de. Não sei se vocês acompanham professores e acompanham as pessoas que dão aula, né? Pela internet tem bastante gente. E muita gente fala sobre a laringe, sobre estabilizar a laringe, sobre abaixar a laringe, sobre não tensionar a laringe, ou então sobre subir o palato mole, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, para a gente conseguir entender o que quer dizer isso, né? Para que a gente fala de baixar a laringe ou estabilizar a laringe, ou enfim, a questão do palato mole também. Muito bem, então o que acontece é que a nossa laringe ela tá aqui, né? Aqui dentro, né? Bem na região do pescoço. A gente tem aqui essa parte que a gente sente que é um pouco mais saliente, tá? Que na verdade é a cartilagem tireoide que fica aqui, né? Uma cartilagem. A gente tem várias cartilagens na laringe e, obviamente, os nomes são bem complexos. Eu não vou ficar me atendo hoje a isso, tá? Que a nossa aula hoje não é só sobre fisiologia da voz, mas é exatamente sobre a questão da laringe, da estabilização, né? De estabilizar essa laringe e da questão do palato mole. Isso é importante, não é importante? Vocês precisam prestar atenção nisso. Será que eu tenho sempre que estar com o palato levantado e com a laringe baixa para cantar bem? Ou será que não tem nada a ver? Então, como é que funciona isso? Bom, a questão da laringe, quando essa laringe sobe, o que a gente tem? Tensão, tá? E cantar com tensão exagerada nunca vai ser bom, tá? A gente vai ter uma série de problemas aí, como a voz trancada, falta de potência, de projeção, problemas para alcançar agudos, certo? Porque a gente tem um trabalho para fazer graves agudos. A gente tem um trabalho de uma musculatura que também tem nessa laringe, né? A laringe ela tem cartilagens, tem músculos, vários músculos, inclusive o da prega vocal, que a gente chama de tireoaretenoide. Então, esse músculo da prega vocal, que a gente vai ter aqui, ó, é como se fosse um vértice aqui, né? Você tem aqui, ó. Nessa parte, ela vai ficar conectada na cartilagem, que é essa cartilagem daqui, que é a tireoide, certo? E aí lá atrás a gente tem duas cartilagens que são as aritenoides. Então, aqui na frente ela se junta na cartilagem que fica aqui e aí elas vão lá atrás nas aritenoides. Essas aritenoides são quem fecham, abrem, né? E a gente tem um outro músculo aqui que é quem estica. E as pregas vocais, elas fecham, abrem, esticam, encolhem, vibram, certo? E é daí que elas produzem sons. Então, quando eu falo de laringe,
a laringe alta, você pode até cantar com laringe alta. Existem pessoal do heavy metal, e assim, tem muita gente que canta com laringe alta, desde que, né, a tensão não seja extremamente forte. Então, se você tiver tensão demais, aí vai ficar complicado. Agora, você vai perceber que se você estabilizar a laringe, ou seja, deixar essa laringe mais relaxada, vai ficar mais fácil para os outros músculos trabalharem. Então, o TA, que é a prega vocal, abrir, fechar, esticar, encolher, fica muito mais fácil para ele fazer isso. E o outro músculo, que é o cricoaritenoide, o cricotireoide, aliás, que é o CT, que é o músculo que puxa a prega vocal e estica, que é o responsável pelos agudos. Então, se você coloca força demais aqui nessa prega vocal, na laringe, esse músculo que na maioria das vezes não está tão bem trabalhado, que é a gente precisa trabalhar nas aulas de canto, a gente tem vários exercícios para conseguir fazer com que esse músculo estique a prega vocal e você consiga fazer os agudos, tá certo? Então, por aí, né, só por essa questão, a gente já consegue perceber que não se faz agudo com força. O agudo dificilmente, né, vai ser alcançado se você tiver com uma laringe trancada, se você tiver com prega vocal extremamente, né, forçando. Não tem como fazer isso, porque você precisa de um outro músculo para puxar. Se essa prega vocal, que é o que a gente mais usa, porque a gente usa prega vocal, inclusive para falar. Então, naturalmente, e como a gente fala num registro médio, né, registro de grave médio, ela é mais forte que esse outro músculo que é o CT, que é esse outro músculo que puxa. Normalmente ela é forte, né? A gente não fala no agudo, algumas pessoas falam, mas normalmente a gente não fala nessa região, certo? Então, não é um músculo que é muito forte. Se vocês colocam força demais na prega vocal ou trancam demais essa laringe, esse músculo não tem força para fazer, para puxar a prega vocal e vocês conseguirem fazer os agudos. Então, às vezes a pessoa fala, eu não tenho agudos, porque eu não consigo cantar agudo porque minha voz é grave, porque por questões, enfim. Gente, dá para conseguir cantar agudos, porque é jeito, tá? Não é força, é jeito. É lógico que a gente vai ter algumas pessoas que vão ter um timbre mais agudo, ou seja, alcançam notas lá em cima, mas elas soam mais agudas e para outras pessoas essa voz, essa mesma nota pode soar mais grave. E aí a gente tem que analisar a questão da ressonância. Certo? Então, essa aula de hoje, quando a gente fala de estabilizar a laringe, eu vou passar alguns exercícios para a gente trabalhar essa estabilização, né, para relaxar essa laringe. E vou passar alguns exercícios também de como a gente trabalhar o palato mole, tá? Então, a laringe, quando ela fica estabilizada, ela fica mais baixa, você tem menos tensão. Dizer que tem tensão nenhuma seria um engano, porque essa prega vocal é músculo, certo? Esses músculos, eles soltam e tensionam, não tem como. Então, alguma tensão vai acontecer. Agora, o que não pode é tensão demais. Ou uma outra coisa também, que é prega vocal frouxa demais. Então, você não tem uma prega vocal bastante trabalhada. Tá? E aí existem exercícios, os vibratórios servem para esses vibratórios servem para fortalecer prega vocal, né? Fortalecer o fechamento glótico, que é a glótica, que é o espaço entre as pregas vocais, aí tem esse fechamento aqui, né? Para produzir som. Então existem alguns exercícios que trabalham essa musculatura, que embora a gente fale bastante, use bastante a prega vocal, o que acontece é que quando a pessoa vai fazer um agudo, às vezes esse agudo fica muito suave, tá? E aí as pessoas querem o quê? Querem agudos potentes, querem aquela voz que parece que tá gritando,
mas não está, tá? Que seria o famoso belting. Vocês já ouviram falar de belting? A Tabata já que já tá acostumada comigo. Já ouviu, Bia? Já ouviu? Pior inimigo. Seu pior inimigo? O pior inimigo. É o Bel. Quando eu acerto a nota, ela sai parecendo a Billie Eilish. Caso contrário, eu pareço aquele meme da Taylor Swift e a cabra. Ai, meu Deus. Bom, a questão é que o belting, para a gente conseguir, tem, não é só uma coisa, né? Primeiro a questão do fechamento glótico mesmo, tá? Que é o fechamento da prega vocal. O belting, você vai usar muito o que a gente chama de borda densa, o registro denso. A gente vai falar, vou falar de voz de cabeça e voz de peito, que eu acho que é o que é mais conhecido pela maioria. Hoje não se chama mais voz de peito, voz de cabeça. A gente fala registro denso e registro tênue. Registro tênue para voz de cabeça, porque você entende que a prega vocal estica e ela vibra mais rápido, ela é menos densa, tá? E aí você consegue normalmente um som mais leve, tá? A gente até sente quando tá cantando que o som fica mais leve. E a borda densa, que seria o registro denso, voz de peito, que aí é prega vocal isolada, sem a ajuda do outro músculo, que é o CT que puxa, né, que estica essa prega vocal. Então ela é mais curta, ela é menorzinha, mais fechada, vibra mais lento, e aí você tem aquele som mais pesado, mais grave, certo? E aí o segredo para fazer um belting é você conseguir, primeiro, um fechamento glótico que possibilite isso, que é um fechamento da prega vocal, tá? Um fechamento mais forte. Só que aí tem que tomar cuidado, porque o forte não quer dizer berrando, não quer dizer esgoelando, certo? A gente tem que tomar cuidado com isso. É simplesmente fechar bem essa prega vocal na hora que ela encosta aqui. Só que normalmente se chama de registro médio denso. Por quê? Você precisa de um volume maior, como na voz de peito, você quer um volume mais firme, tá? Só que a prega vocal é esticada. Você tem que deixar esticar porque o outro músculo vai estar lá puxando. Então você vai ter. Vai deixar essa prega vocal mais solta, ela vai esticar, só que aí você vai trabalhar o fechamento glótico ao mesmo tempo. É firme, certo? E com isso tudo tem a questão da ressonância. Aí a gente tem a laringe baixa e tem o palato levantado, tá? Laringe baixa e palato levantado, a gente vai ter o quê? A gente vai ter mais espaço interno, tá? Então, mais espaço interno, por quê? A partir do momento que eu baixo a laringe, normalmente, para alguns alunos, eu falo: olha, baixa a língua, deixa essa língua mais baixa, certo? Quando você consegue baixar essa língua, automaticamente você baixa a laringe. Quando a laringe desce, automaticamente o palato mole sobe. Entendeu? Só que o que acontece é que eu preciso, né? Alguns alunos entendem melhor quando eu falo abaixa a língua, outros entendem melhor quando eu digo deixe a laringe mais baixa, e outros entendem melhor quando eu falo sobe o palato. Entendeu? E alguns não entendem e a gente busca um jeito de. Não, porque tem isso, né, gente? É normal. Porque a questão. Algumas pessoas têm uma propriocepção, que seria uma percepção do corpo, né? De como o corpo funciona. Algumas pessoas conseguem perceber detalhes, né? E outras não conseguem perceber nada. Não tem. A Tânia sofreu para me ensinar. Falava, baixa a língua, não funcionava. Baixa a língua, não funcionava. Vai suave, tá forte, menos, menos, menos. Aí eu falo assim, como assim menos? Mas aí vai ficar muito fraco, então. Mas é assim que você consegue depois fazer forte, né?
tem que tirar o volume para conseguir volume. É uma coisa meio maluca a questão do canto, né? Mas o fato é que quando você consegue baixar a língua ou subir o palato mole, você amplia o espaço interno aqui, que é o do trato vocal. O que, que é o trato vocal? A gente tem uma faringe que fica aqui atrás, tá? A laringe tá aqui. E a gente tem a faringe que é como se fosse uma parede aqui atrás, tá? Essa parede, essa faringe, ela vem aqui e aí a gente tem essa parte aqui de boca, né, e parte de nariz. Então é como se fosse não é uma corneta, né, gente? É um, sei lá, um cone, mas não é um cone porque o cone é assim. É um negócio assim, sabe? E aí é o espaço que a gente tem de ressonância, certo? Quanto maior esse espaço, mais volume eu tenho. Então, saber como ampliar esse espaço é importante para que você consiga aumentar o volume e fazer esse belting, que é esse som com bastante volume, brilhante, metálico, tá? Do gospel, do R&B, dos cantores, né, de pop americanos. Então, é esse som que parece gritado mesmo. Então aí você consegue fazer uma voz de cabeça, porque é agudo, então é a voz de cabeça, né? Que é registro tênue, só que com a prega vocal firme e com bastante ressonância. Então aí você tem aquele volume todo, tá certo? Então a questão da laringe é importante e do palato mole também. Então nós vamos fazer, eu vou passar para vocês alguns exercícios de como fazer isso, né? Então, primeira coisa, a gente tem o exercício do espaguete. Eu ia falar espacate, gente. Ninguém vai fazer espacate aqui, não. É espaguete. Que é da doutora Silvia Pinho, que é uma fonoaudióloga bastante conceituada aqui no Brasil, né? E fora do Brasil também. Então, o que ela faz? Vocês vão fazer como se vocês estivessem sugando um espaguete. Então, na hora que você faz aqui, ó. Você percebe o quê? Que a tua laringe, que essa parte aqui, desce, ó. Podem testar aí, ó. Quando vocês colocam a mão aqui, vocês vão sentir que ela desce mesmo pra valer. Testaram? Percebeu sem colocar a mão? Que bom, hein, Tabata? É aquele mesmo coisa do canudinho, o mesmo princípio do canudinho, ou é coisas totalmente diferentes? Sim, também, pode ser, né? É que o canudinho você vai fazer som, né? Então aí Tá. você também pode usar o canudinho para ampliar o trato vocal, que é o espaço interno aqui. Então tem gente que usa para isso. Outros usam mesmo para questão de respiração, de controle respiratório ou controle do som. Então tem várias funções, né? Depende do exercício que você faz com o canudinho. Mas Tá. funciona bem também, né? Então você pode fazer simplesmente direto, né, ó. E aí começa a perceber o que acontece com a tua laringe, ó. Ela tá lá embaixo. E aí vai percebendo que tenta falar, porque tem gente que até pra falar deixa essa laringe trancada aqui em cima. Então comecem a perceber se vocês estão deixando essa parte daqui mais sossegada, porque a partir do momento que vocês deixam a laringe mais estável, vocês vão perceber que o som aqui dentro meio que flutua. É como se estivesse completamente solto. Tá? Podem até falar e começar a prestar atenção, sem colocar volume demais, simplesmente falando naturalmente, mas sem tensionar a laringe. E aí a gente começa a levar isso para o canto, a gente percebe que, na grande maioria, o nosso problema é força demais na hora de cantar. Tá? E aí, quando você vai para o agudo, você quer colocar volume e aí vai travar. Ou vai quebrar a voz, certo? Vai fazer aquele... Parecem duas pessoas diferentes cantando quando estão no grave ou no agudo. No grave tem um volumão e no agudo a voz simplesmente quebra e fica bem suave demais, com aquela coisa que quebra à toa, sabe? Sem volume nenhum, sem resistência.
tá? Então a gente precisa trabalhar a laringe e o espacate, gente, eu tô com espacate na cabeça. O espaguete, mas é lógico que tem que ter um meme, né? Senão isso vai ficar gravado. Eu sempre falo, eu vou editar depois disso e sempre esqueço. E acabo deixando, mas tudo bem. Então, esse do espaguete é importante por causa disso. E vocês podem fazer também ele simplesmente cortadinho, né? Que aí vocês vão perceber que ela desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. E aí vocês podem fazer esse exercício até que vocês perceberem que vocês têm o controle, né, da laringe e perceberem que vocês têm a percepção, né? Vocês vão começar a perceber quando estão trancando a laringe demais, tá? E aí, tanto para falar como para o canto. Isso vai fazer grande diferença na hora que vocês estiverem cantando, fazendo os exercícios, certo? Ok. E a questão. Vocês têm alguma pergunta para fazer sobre a laringe? Até agora não. Não? Que bom. Tabata já sabe até, né, de que jeito tá a laringe, já viu funcionando, já tá. Beleza. Então tá bom. Então agora a gente vai falar um pouquinho do palato mole. Ok? Então, como é que a gente faz essa questão do palato mole? Palato mole para a gente compreender onde é que fica para encontrar, né? Para ver a localização dele. Céu da boca é a continuação do céu da boca. Então você vem com a língua aqui pelo céu da boca, lá atrás tem uma parte mais molinha. Aquele é o palato mole. E sim, ele sobe. Tá? Pode subir. Normalmente a gente percebe que ele sobe quando a gente faz esse som aqui, ó. Dá pra perceber que lá atrás dá uma levantada. Não quer dizer, gente, ele sobe, nossa, ele arregaça, não é nada disso, tá? É sutil, mas dá pra perceber que sobe quando a gente faz esse tipo de som. An, an. E aí, quando você faz aqui, ó, vocês percebem que a língua, ela não consegue ir pra cima, muito pra cima. E fica um espaço lá dentro, tá? E aí, a gente vai fazer o mesmo exercício. Vamos colocar o mesmo exercício aqui, com 3 notinhas. Ah, finalmente. Falei, vocês ouviram o som agora? Então, a gente vai fazer com 3 notinhas aqui, ó. E aí a gente vai trabalhar os filtros, certo? Então, olha que filtros são esses. O que a gente tem que... Vocês que apareceram hoje aqui, né, devem ficar meio que assim, meu Deus do céu, do que ela tá falando, tá? Quando eu falo de faringe, a gente tem 3 filtros aqui que seriam focos, lugares onde a gente centra a nossa ressonância para atingir tipos específicos de som, tá? Então a gente tem a laringofaringe, então sempre a faringe é o paredão que tem aqui atrás, né, aqui dentro. Então, a laringofaringe, a orofaringe na direção da boca e a nasofaringe ou rinofaringe na direção do nariz, tá? Só que não é voz anasalada, porque eu tô falando de faringe, é lá dentro, tá? Sempre lá dentro. E quais são as características desses sons? A laringofaringe tem um som mais escuro, um som mais que soa mais grave, mais pesado, tá? E a gente vai falar de quê? De alguns sons. Por exemplo, soul belting. O que quer dizer soul belting? É um som. Quando a gente ouve Whitney Houston, vamos dar um exemplo. Ou a Jennifer Hudson. É isso o nome? É isso, né? Que tem aquela voz mais pesada, aquela voz que soa mais grave, mas elas fazem aquele agudo lá em cima.
entendeu? Mas é potente, é um som mais escuro, tá? Ou então do canto lírico também, que é um som mais escuro, é uma predominância de laringofaringe, tá? Então, para notas mais que tem uma sonoridade mais grave, mesmo que seja uma nota aguda, mas que ela soa mais grave. Então, como é que você consegue aquele. E normalmente as meninas falam assim: ah, eu canto, mas a minha voz é muito de menininha. E eu não gosto. Entendeu? Então falta o quê? Falta um pouquinho desse filtro de laringofaringe, tá certo? E aí a gente vai fazer esse som de laringofaringe só que com o an para poder fazer o palato mole aumentar. Então você vai ficar com esse som mais grave, mais encorpado, tá? Mas com abertura do trato vocal, subindo o palato mole. E aí a gente vai usar o BA, ban. BA, né? Ban, BA, ban. Porque se você falar ba, você percebe que o palato mole tá lá estável, não acontece nada. Mas se você falar ban, você percebe lá atrás dá uma subida, tá? E aí vocês vão fazer assim, ó. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Certo? Fica um som mais meio bobão assim e mais escuro. Certo? Pode vir do grave aqui, né? Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Tá? É feio mesmo, tá? Alguém quer testar? É meio ao contrário daqueles que a gente fazia, né? Isso, esse é um som mais pra alcançar um som mais escuro mesmo, né? Fica bom esse. Dá pra entender esse escuro? É porque assim, o claro, quando a gente fala som claro, é aquele som mais estridente, mais rinofaringe. Nhé. Aquela coisa brilhante demais. Que pode ser um belting também, tá? O som belting, ele é mais encorpado, tá? Mas a gente tem o belting, que a gente chama de belting puro, que já é aquele som mais estridente mesmo. Aquela coisa mais assim, entendeu? Porque aí depende, porque como o belting ele vem muito do teatro musical, depende do personagem. Certo? Às vezes o personagem tem essa voz aqui, aí você vai cantar com essa voz. Tá? Agora no pop o pessoal usa mais o soul belting, né? Usa mais esse som mais escuro. O novato que canta mais faz os belts mais do primeiro jeito, né? Mais puxado pro teatro musical. Sim, sim. Ah, lá Cristina Aguilera, enfim, as cantoras, né? As divas usam esse som mais encorpado, tá? Pensei que você ia fazer bababã. Você vai fazer bababã? Eu não vou fazer bababá. Eu vou passar a minha vez pra Tami aqui. Vai ser meu presente misterioso pra ela. Ah, então, se você quiser, né, pra quem toca é melhor, assim, porque aí você vai fazendo, são 3 notinhas, eu fiz dó, ré, mi, dó, ré, ó, dó, ré, mi, ré, dó, e aí sobe meio tom e vai subindo. Então, pega do grave, vai fazendo esse bam, bem bobão, assim, pra ir encaixar. Mas não adianta só fazer, né, gente, tem que fazer e ir percebendo os detalhes. Certo? Tem que começar a entender o que está acontecendo, a entender, enfim, como é que acessa isso. É um palato mole levantado. A partir do momento que você sobe o palato mole, você já desceu a língua e baixou a laringe. Então você já vai ter um volumão. Aí você acessa esse som um pouquinho mais escuro, tá? E aí a gente tem o som da orofaringe. Então, orofaringe seria o quê? O som da nossa voz falada.
Que vira e mexe, eu falo pra Tabata, ou eu falei muito pra você, busca a tua voz falada na hora de cantar, entendeu? Que é essa orofaringe, que é esse som aqui, ó, na parte da boca, tá? E aí eu às vezes falo mesmo, olha pessoal, sabe o palato mole? Deixa o som como se ele estivesse ali no palato mole, ali atrás, pertinho ali, ó, meio que soltinho, flutuando. É esse som aqui, de voz falada. Não é nem muito grave, né? E também não tem metálico demais, não tem escuro demais, é a tua voz natural, tá? Aí para acessar essa voz mais com o palato levantado, você vai fazer com o som de G. Mas o an tá aí, né? Porque o an precisa. Então você vai lá e faz o mesmo exercício, só que gá, 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 gá. Vou pegar do grave aqui. Gá, 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 gá. Gá, 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 gá. Gá, 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 gá. É diferente de ba, ba, ba. Olha como ba já fica mais pesado. Tô na mesma região. Ba, ga. Só a consoante, agora tô falando sério, né? Certo, porque na hora de gravar, eu falei, você usa a vogal G. Aí depois eu, que vogal G? Fugiu da escola, louca. Aí você... Então você vai usar a consoante G para acessar essa orofaringe e o B para acessar esse som de laringofaringe, certo? E para acessar a rino, né, faringe ou nasofaringe, que seria esse som mais estridente, obviamente a gente vai usar o M. Então a gente faz man. E aí vem esse som aqui em cima, né? Porque na hora que você começa a fazer, não tem como não ficar em cima da língua esse som. Que pode ser acessado também com o fanho. Por isso que eu gosto muito de usar o fanho. Tá? Porque quando você usa o fanho, que é aquele som que você encosta a língua no céu da boca, deixa a boca aberta e vai fazendo um sonzinho aqui, né? O palato mole já tá lá em cima. E esse som, ele vem aqui em cima. Rinofaringe. Tá? O único efeito do fanho é que ele coça o céu da boca. É porque você tá fazendo muita força em alguma coisa. Não coça, não. Coça tava. Tava. Não, né? Então. 5 anos depois que. Ele Não coça. errado, mas tudo bem. Vivendo e aprendendo. Pois é, então. A coisa tá muito forte aí. Então você acessa esse tipo de som. Então depende do que você quer trabalhar mais. De repente você acha que a tua voz é muito, ela soa muito estridente e você quer um som mais oral, certo? Então você vai usar o G, faz G. Você acha que a tua voz é muito puxada porque tem gente que já fala meio que assim, né? Tem gente que tem esse som. E aí quer um som mais estridente ou mais metálico, porque tem uma voz que não tem metálico nenhum. Aí você quer um brilho maior. Aí você vai pro M e faz. Que aí você já consegue deixar esse som aqui, ó. Que não é nasal. Não é isso aqui. Tá, gente? É lá dentro esse som. É aqui atrás. Um som que fica mais na região aqui do nariz, mas não é anasalado. Certo? É um som de rinofaringe. Tudo é lá dentro esse som. Tá? E aí, se você acha que a tua voz não tem peso, porque é uma voz que é muito estridente, você quer um som mais escuro, você quer um belting mais de pop, né, que normalmente o pessoal usa, aí você vai e trabalha esse ban, tá? Mas detalhe, viu, gente? Normalmente o que a gente busca é a nossa voz natural, que seria o oral. E aí, o que você faz? Você vai
dosando. Coloca um pouquinho de rinofaringe, um pouquinho de laringofaringe. Se você quer o som um pouco mais escuro, um pouco mais claro, você vai mesclando. Mas é lógico que tem que estudar, né, gente? Porque só estudando, trabalhando esses detalhes e percebendo essas coisas na voz de vocês é que vocês conseguem ter esse controle para usar, né, o que quiserem aí. De acordo com a música, de acordo com o estilo também, porque tem isso, né? Questão do estilo, tá? Certo? Então são exercícios aí que vocês podem ir fazendo, tá? Dúvidas? Aí toda vez que eu pergunto dúvidas e ninguém fala nada, eu me sinto o máximo. Eu falo, nossa, eu sou muito boa, gente. Por que vocês não perguntam nada? Ah lá, outra rindo. É, não é mentira, ficou tudo claro, né? Então talvez de fato seja ótima, não sei, né? É, então, mas é por aí, são detalhes, né? Que o assunto hoje era exatamente isso, era trabalhar levantamento de palato mole, né? Parece coisa de academia, levantamento de palato mole. Você vai treinar hoje. O abaixamento de laringe. É tipo isso. Então, são exercícios para a gente conseguir ampliar o trato vocal, para aumentar volume, sem fazer força, aumentar volume pela ressonância, pelo espaço, tá? Interno, e como tirar a tensão da laringe, certo? Para poder cantar com mais tranquilidade, certo? Tranquilo? Tudo bem. Então é isso, gente. Então, deixando aqui para vocês, né? Essa aula vai ficar gravada no Skype, fica por 30 dias. Então, se vocês quiserem assistir novamente, ou se quiserem me perguntar alguma coisa, também podem perguntar aí, né, no chat. Ou então, vocês podem passar o link para outra pessoa que queira assistir, entendeu? Porque achou interessante. Tá? Provavelmente eu vou deixar só comigo no YouTube, talvez coloque no Instagram, mas eu tô gravando também só com a minha imagem para não ficar expondo vocês, que tem gente que não gosta de exposição, certo? E é isso. Então eu tô com a agenda aberta, tá, pessoal? A partir da semana que vem, dia 15, eu começo a dar aula. Aí eu tenho algumas vagas para aulas individuais, tá? Mas são poucas. E E a questão dos cursos gravados. Então, tem curso gravado, nas aulas gravadas eu coloco todos esses detalhes e vocês têm acesso, porque conseguem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, e sem contar que é muito mais barato também, né? Porque vocês vão assistir a aula, certo? E depois participar das aulas em grupo às quartas-feiras. Normalmente é na quarta-feira mesmo que eu faço essas aulas. Tá certo? E aí tem harmonia, tem teoria para aula de canto também. Eu coloco, por exemplo, tem gente que não quer assistir, mas deixo disponível. Quando a pessoa compra, compra o pacote, porque eu acho que é interessante. Se você quer fazer a abertura vocal, né, que seria cantar a primeira voz, segunda, terceira, quarta, e daí vai, entendeu? Ou então aprender como fazer os acordes para poder fazer o seu próprio vocalize, ou se acompanhar no instrumento, né, esse tipo de coisa. Então eu sempre deixo a parte de teoria também, né? Às vezes a pessoa quer, sei lá, dar aula, ou quer ler partitura, ou quer cantar em coral, enfim, N motivos, tá bom? Provavelmente nos próximos dias, talvez amanhã ou sexta, eu ainda vou confirmar, eu vou fazer uma aula assim também aberta de piano, tá? E aí, se vocês quiserem participar, eu vou mandar para vocês o link. E se conhecerem alguém também podem, tá bom? Divulgar. Beleza? É isso aí, gente. Obrigada.